Estamos iniciando aqui hoje mais um Olhar Especial, trazendo para vocês a revista Reação, ou melhor, Rodrigo Antônio Rosso. Muito obrigado pela sua presença, Rodrigo. Obrigado pelo convite também. A pessoa que criou esse projeto maravilhoso, que eu estou tendo uma grande oportunidade de estar aqui, de conhecer. E assim, desde já eu agradeço muito a sua presença. E assim, para a gente aqui do Olhar Especial, um projeto simples, eu não sou da área de comunicação, mas assim, eu acho que temos em comum a pessoa com deficiência. E eu gostaria que você falasse como nasceu essa sua revista. Então, Maristela, até agradecer o convite de vocês, agradecer aqui o convite da TV Osasco, parabenizar pelo programa, pela iniciativa de um programa como esse aqui na região. A revista Reação, ela nasceu por acaso. Eu costumo dizer que acho que foi uma luz na minha vida, uma coisa que surgiu na minha vida por acaso, e hoje ela é o carro-chefe da minha vida profissional. Né? E na época, como eu estava te falando fora do ar, eu mexia com agropecuária. Meu negócio era o agronegócio, não uma pessoa com deficiência. Né? Tá. Eu tinha uma editora, uma agência de publicidade nessa área, e uma pessoa que estava organizando uma feira na época, não é a Reatec, hein, gente? Era uma feira que nasceu lá atrás, em 1997, chamada REA. Muitos ainda vão lembrar disso. Que é uma feira pequenininha, mas foi muito marcante. Uma feira que foi feita no Center Norte, no Pavilhão Amarelo, muito pequenininha. E nasceu em 1997 essa feira. Em 1996, o organizador dessa feira me achou pelas páginas amarelas, não tinha internet, né? Hoje ficaria muito mais fácil, mas na época tinha páginas amarelas. Ele me localizou como agência de publicidade na mesma rua onde ele tinha um escritório. Aí ele foi até mim, bateu na minha porta e pediu se eu poderia criar para ele a comunicação daquela feira. Né? O logotipo da feira, cartazes, convites. Eu gostei da ideia, como agência de publicidade, como eu falei para ele, a gente vende boi, pote de margarina e também venderia pessoa com deficiência, não teria problema nenhum. Eu não tinha a ideia da dimensão que era o universo da pessoa com deficiência. Nunca tive nenhuma pessoa com deficiência na família, nunca tive contato com pessoa com deficiência até então, né? Até 1996, e topei o desafio e a gente fez. Fui me envolvendo com aquela pessoa, com aquele empresário, me envolvendo nesse meio, né, da pessoa com deficiência, conhecendo as entidades, fui visitar as entidades com ele, eu queria conhecer mais do meio, ajudei ele a colocar aquela primeira feira em pé. E a gente precisava, em 1996. Rodrigo? A feira aconteceu em 97, né, mas a gente começou a trabalhar antes, tal. Em 1996 começaram os trabalhos, e em 97 a feira aconteceu em novembro de 97. E para a feira, como toda feira, precisava de um catálogo com os expositores, ali com nome, endereço e tal. Como a feira era muito pequenininha, não comportava você fazer um catálogo, né? Ia ter o quê? Meia dúzia de páginas do catálogo, não dá para fazer um catálogo. Então eu dei ideia, como eu já fazia revistas do setor agropecuário, eu dei ideia para ele para a gente fazer uma revista e nas páginas finais ter o catálogo da feira. Pesquisei, então, na ocasião, quantas revistas existiam no mundo para esse universo de pessoa com deficiência. Aí a gente teve a grata surpresa de saber que não tinha. A gente descobriu uma revista nos Estados Unidos, uma no Canadá e uma na Alemanha, se não me engano. Na época eram revistas voltadas para o esporte, para o paradesporto, né, e mais voltada para a deficiência física só. A revista Reação, ela fala de deficiência física, auditiva, visual, deficiência mental, falo de todas as deficiências, intelectual, né, e deficiências múltiplas, sabe? Idosos, pessoas com mobilidade reduzida, a gente abrange um universo maior. E na época a gente descobriu que tinha só essas 3 revistas no mundo inteiro. E então o que eu fiz? A gente fez uma revista na época com o catálogo no final, mas era para ser só uma, era só o catálogo, era só para distribuir ali naquela feira até então. Não imaginava que ela ia se tornar uma revista periódica depois. Fiz a revista, a gente distribuiu 15 mil exemplares dentro da feira. Eu fiquei sem nenhum. Para você ter uma noção, hoje eu tenho 2 exemplares da número 1. Um num quadro, na recepção da empresa, e o outro guardado comigo a 7 chaves, porque eu não tenho. Eu fui receber 2 revistas dessas, de presente de uma pessoa que escreve, um colaborador da revista que escreve para a revista, porque ele pegou 3 na feira e me deu 2. Senão eu não teria nenhuma, porque eu fiquei 2 anos sem nenhum naquele lá. Então,
A revista foi um sucesso muito grande. Aí as pessoas com deficiência passavam na feira, me encontravam no corredor. Você que fez a revista, precisa ter mais, vamos fazer mais. Até estava te contando, o Klaus Baumgart, que é um dos donos do Center Norte, ele é cadeirante, né? E ele veio para mim naquele dia e falou para mim, num dos dias da feira, falou, Rodrigo, eu quero ser seu assinante. Eu falei, mas eu não tenho, a revista não vai ter outra, é só essa. Ele falou, não, vai ter sim, você vai ter assinante e eu quero ser o seu primeiro assinante. Tirou uma nota lá de dinheiro, não me lembro nem a moeda que era em 1997, me deu aquele dinheiro e falou, não, ele colocou no meu bolso até. Tá. Né? Aquele cadeirante, eu estava em pé do lado dele, colocou no meu bolso e falou assim, Rodrigo, eu sou seu primeiro assinante. E realmente ele, até no dia da festa dos 15 anos da revista, eu dei uma placa em homenagem, fiz uma homenagem para ele. Ainda foi. Ele foi para receber essa placa, porque ele é meu assinante número 00001 até hoje. Hoje a gente tem cerca de 4 mil assinantes e ele é meu primeiro assinante até hoje. Você está falando de assinantes, vamos aproveitar e vamos fazer essa propaganda. Quem quiser assinar essa revista, como é que faz? A revista Reação, ela não tem em banca de jornal, tá? Ela não é vendida em bancas de revistas, você não vai encontrar em lugar nenhum na banca de jornal. Ela é uma revista voltada para pessoa com deficiência, então ela é uma revista por assinaturas. Quem quiser receber a revista pode ligar para a gente tem uma central de assinaturas, ela é 24 horas. É uma central, o número é gratuito, posso passar o número? Claro. A ligação é gratuita para todo o Brasil, é 0800 772 6612, 0800 772 6612 ou pelo site www.revistareação sem cedilha e sentiu, né, revistareacal.com.br. Né? Então, se você quiser receber a revista, se você ainda não conhece, quiser conhecer, a gente te manda gratuitamente. Né? Então, pode solicitar a revista, um exemplar que a gente está te mandando. E isso, qualquer pessoa que então assinar pode receber gratuitamente, pode. Se não quiser se também... não quiser fazer assinatura, pode receber gratuitamente. Olha, gente, não vamos perder essa oportunidade, que realmente, olha só, a revista é demais... Tem todos os assuntos, reflexões, cultura, né? Tudo, né? A gente fala desde sexualidade, direito, educação inclusiva, trabalho, empregabilidade, tudo que a pessoa com deficiência precisa. Tanto para a pessoa que tem a deficiência ou não tem, ou trabalha nessa área, Isso. gente... A gente tem também uma revista de variedade, né? Mas ela tem no centro dela o caderno técnico e científico. Isso aqui é para o profissional. Né? Então, o profissional coleciona essa publicação. Então, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fisiatra, arquiteto, neurologista, psicólogos, professores, educadores, todo mundo pode assinar a revista. Né? E a pessoa com deficiência, obviamente, né? Ou familiares de pessoas com deficiência, né? Que tem a parte de variedades da revista e tem a parte técnica aqui no caderno técnico científico também. Uma coisa que me chamou muita atenção no editorial do Rodrigo, né, que você repassa tudo, que eu estou sabendo que não sai uma revista sem que você repasse tudo. Nada, nenhum texto sai sem a gente achou que você tinha deficiência. E porque como aparece só a sua foto lá, e porque você fala sempre eu. E por que você trata assim? Então, a gente costuma falar na primeira pessoa pelo seguinte, eu acho que o grande segredo da revista Reação é justamente isso, é tratar a pessoa com deficiência como igual. Acho que a gente não tem por que escrever na revista alguma matéria falando aquelas pessoas se mobilizaram. Não é aquelas pessoas, somos nós, todo mundo é igual. Né? Perante Deus, todos somos iguais. Né? Assim, então, acho que o que falta para a pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência não precisa de caridade, não precisa ser tratada diferente. Ela tem que ser tratada igual e tem que ter oportunidades iguais também. Só falta oportunidade, né? Exatamente. Então, eu sempre escrevi o editorial da revista na primeira pessoa. Nenhum texto da revista sai sem passar por mim antes, para que a gente possa estar editando esse texto, tirando aquela linguagem viciosa que a gente tem, que muita gente tem, de dizer o deficiente, a pessoa com necessidade especial, a pessoa portadora de deficiência. Não tem uma necessidade especial. Necessidade especial todos nós temos, né? Sim. Se eu tomar um café com adoçante, eu tenho uma necessidade especial. Eu tomo com adoçante porque eu, sei lá, tenho diabetes, alguma coisa assim. Né? Então, é uma necessidade especial. A pessoa não porta a deficiência, ela não carrega a deficiência embaixo do braço. Né? Então, ela não é uma pessoa deficiente, muito pelo contrário. Ninguém é deficiente em nada, né? Porque ela ou usa uma cadeira de roda, ou ela é cega, enfim. Então, eu procuro corrigir essa linguagem na revista sempre, por isso que nenhum texto sai sem que passe pela minha mão. Né? Então, a gente tem esse cuidado com a revista e a gente procura tratar sempre na primeira pessoa mesmo, porque eu costumo dizer o seguinte, a revista Reação ela não é uma revista que fala de pessoas com deficiência. Eu acho que é legal você mostrar os casos de superação e tudo, mas isso não faz com que o dia a dia da pessoa com deficiência melhore.
É interessante ela saber que tem uma pessoa que é cega, que casou, que estuda, que tem uma vida comum, uma vida com qualquer outra pessoa. Isso é ótimo, é uma superação, isso é fantástico. Mas você tem que levar para a pessoa com deficiência a noção que ela tem algumas dúvidas, às vezes, sobre a sexualidade dela, você tem que levar a solução para ela. Ela tem algumas dúvidas, por exemplo, dos direitos que ela tem. A gente faz, por exemplo, a única revista no mundo que realiza test drive de carro adaptado. Então, as montadoras mandam para nós os carros, assim que sai o carro, elas mandam para a gente um modelo novo, a gente adapta esse carro e faz os testes de uso diário de uma pessoa com deficiência. E mostra na matéria depois como que esse carro se comporta com uma cadeira de roda no porta-mala, a transferência da cadeira de roda para o banco, do banco para a cadeira de roda, acesso aos comandos do painel, tudo. Então, ninguém faz isso. A revista Reação já faz isso há 15 anos. Então, a gente leva sempre para a pessoa com deficiência assuntos que vão interessar realmente para ela, que ela possa usar no dia a dia dela como ferramenta da vida. Né? E acho que é isso que é o grande diferencial da revista. Por isso que a gente está aí há 16 anos e sempre crescendo, graças a Deus. O mercado acredita muito na gente. Se não fosse os patrocinadores, não adiantava nada. Sim. Né? Então, a gente sempre parabeniza, agradece muito os patrocinadores da revista que acreditam no trabalho da gente, né? As montadoras de automóveis, as fábricas de cadeira de roda, todos os anunciantes, as concessionárias de veículos, os fabricantes de bengala, muleta, lupas eletrônicas, aparelhos auditivos, todo mundo que anuncia na revista. Tá. Porque esse é um mercado muito... apesar de ser gigante, Maricela, a gente tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Né? Ao contrário do que se imagina, desses 45 milhões, 42% são de classe AB. 42% de classe AB, 44% de classe C e só 14% de classe D e E que a gente vê no farol vendendo bala ou pedindo cadeira de roda em programa de televisão. Eu acho que né? Ainda bem que ainda é menos a porcentagem. Exatamente. Mas, Rodrigo, nós voltamos já já. Fica aí, pessoal. Não saia daí que nós já vamos voltar. Olá, estamos aqui então no Olhar Especial, trazendo para vocês Rodrigo Antônio Rosso, que é diretor e editor, além de publicitário por formação, da revista Reação. Gente, uma revista maravilhosa, né, que trata do universo da pessoa com deficiência. Vale a pena vocês conhecerem. Entrar no site também para ver, né? Entrar no site, né, da revista, Rodrigo, digitar lá no Google Revista Reação, isso, já acha rapidinho. E aí vocês acham, tem pautas incríveis, mas antes de falar de pauta, eu falei, Rodrigo, mas como é que foi que você fez essa revista, sendo que você não tem nenhuma deficiência, alguém da família... E aí você me falou de uma vivência. Isso. E como eu estava comentando no primeiro bloco, eu não tinha nenhuma experiência com pessoa com deficiência. Em 96, quando fui procurado para fazer esse trabalho com a feira, e depois surgiu a revista. Eu mexia com agronegócio, né? Não tinha experiência nenhuma e nunca tive nenhuma pessoa com deficiência na família. Não tinha nenhuma experiência com isso. Tá. Né? Mesmo até no decorrer da vida, assim, muito pouca gente que eu conheci tinha deficiência e tal. Acho que nada é por acaso, né, na vida da gente. Né? Claro. Aí como é que eu ia escrever para a pessoa com deficiência, como é que eu ia produzir uma revista para a pessoa com deficiência sem conhecer o universo deles, né, da pessoa com deficiência. Então, o que eu fiz? Eu pedi uma cadeira de roda emprestada para uma anunciante da revista, né, para que eu pudesse andar de cadeira de roda. Fiquei alguns dias, quase uma semana, em cadeira de roda. Tudo que eu fazia na cadeira de roda, para sentir na pele, aquele sentindo na pele. Né? Para poder escrever, eu acho que tudo que você faz na vida, no mercado editorial, acho que tem que ser um pouquinho isso. Né? Acho que se você não conhecer aquilo que você está falando, em qualquer coisa na profissão da gente, né, se você não conhecer sobre aquilo que você está falando, é melhor você não falar, é melhor você não fazer. Tá. Né? Então, eu precisei sentir um pouco isso. Então, eu peguei uma cadeira de roda emprestada com um anunciante, fiquei alguns dias em cadeira de roda. Tudo que eu fazia, eu levantava da cama, pulava para a cadeira, tudo que eu fazia na cadeira de roda. E era bem fácil, né? Nossa, mãe do céu. Você imagina, se não é fácil hoje, você imagina isso há 15 anos. Poxa, né? Que a cadeirinha de roda era... Não só a qualidade da cadeira de roda, que hoje, graças a Deus, a indústria nacional cresceu bastante e evoluiu muito, mas não só a qualidade, mas hoje, por exemplo, você tem acessibilidade em todo lugar. Aqui no estúdio de vocês, por exemplo, desde a entrada até aqui dentro do estúdio, você tem acessibilidade. Hoje você vai num shopping, num teatro, num supermercado. Antigamente não tinha nada disso. Há 15 anos atrás, você não ouvia nem falar da palavra acessibilidade, não existia o termo acessibilidade. Né? Não existia o termo inclusão. Você falava em reabilitação.
Né? Então, por isso que a revista se chama Revista Nacional de Reabilitação e no decorrer dos anos ela foi mudando e hoje ela se chama Reação. Tá. Né? Mas porque era a reabilitação que usava antes o termo. Né? Então eu fiquei uma semana em cadeira de rodas, vendei os olhos, fiquei alguns dias, uns 2 dias, trabalhando com os olhos vendados, dentro de casa também. O máximo que eu podia de tempo, eu fiquei com os olhos vendados, para sentir um pouco o que a pessoa com deficiência sentia. Óbvio, não deu para sentir todas as deficiências. Cerca de um ano e pouco depois dessa experiência, eu não tinha como ficar surdo, né? Para sentir o que o surdo sentia. E coincidentemente, acho que não tem coincidência, é coisa de Deus mesmo, me deu um problema no ouvido, petrificou cera no meu ouvido, coisa esquisita, nunca mais tive isso. Mas eu fiquei surdo. Mas completamente surdo de uma hora para outra. Isso quanto tempo? Eu fiquei durante uns 2, 3 dias, com o ouvido totalmente tampado. Depois fiz um tratamento, tal, limpou e ficou ótimo. Mas eu tive a experiência e a sensação de ficar surdo por 2 dias. Gente do céu, é uma experiência complexa. O surdo, eu estava comentando com você, o surdo eu acho que é uma das piores deficiências, se não for a pior deficiência, assim, que gera mais limitação para a pessoa. Né? A gente acha, às vezes, que é uma cadeira de rodas, ou acha que é o cego, mas não, a surdez realmente é uma deficiência bastante complicada de se lidar no dia a dia com ela. Né? Então, acho que isso me valeu, essa experiência, essa vivência que eu fiz, que conseguiu valer para que a revista Reação conseguisse falar realmente a linguagem da pessoa com deficiência. E acho que esse que é o grande segredo da gente, falar, ir no ponto, ir na veia mesmo, ter aquele equilíbrio de não ser piegas, de não tratar a pessoa com deficiência com piedade, muito pelo contrário, e também não falar só de direitos, a gente fala dos deveres também, aponta os direitos, aponta os deveres, a gente tem um equilíbrio na informação. Eu acho que é isso que é importante. É por isso que a gente tem graças a Deus, o sucesso que tem, a tiragem que tem, o respeito que tem. Hoje você está com uma tiragem de... São 20 mil exemplares, a gente chega no Brasil inteiro, pelo correio, nas mãos das pessoas, na casa delas. Não só no Brasil, em mais 15 países onde a gente tem assinante. Poxa. Né? Então... E assim, quando você iniciou, porque hoje você está com 16 anos fazendo a revista. Quando você iniciou, a primeira tiragem foi de quanto? Eu fiz a primeira revista, que era o catálogo, que a gente achou que ia só distribuir dentro da feira, foi 15 mil. A partir da segunda já foi 20. Bastante. Já foi muito, né? E nessa primeira que foi o catálogo, já foi na Feira Reatec? Não, foi na Feira Reia, que foi onde nasceu. É uma feira pequenininha, como eu falei, dentro do Center Norte. Depois da Reia... Mas você que iniciou a Reatec? Foi, a Reatec foi eu. E como é que foi essa ideia de iniciar a Reatec? Como já existia a Feira Reia, que foi onde nasceu a revista dentro, em 97 aconteceu, e aconteceu em 98 e morreu. Não teve mais a feira, os organizadores não fizeram mais. Depois surgiu uma outra feira em 98 e 99 chamada Integrare, né, que eu também ajudei a divulgar e tal, que era de um outro grupo, que também morreu. E o mercado ficou sem feira. Né? Foi então que um amigo em comum, que era o superintendente da Fundação Selma na época, o Eduardo, juntou a mim, né, que tinha o mercado, a revista Reação já estava com 5 anos, era consolidada e tal, e juntou o Grupo CIPA, o Zé Roberto Sevieri do Grupo CIPA, que é um grupo organizador de feiras no Brasil. E ele também era amigo particular do Eduardo. Então ele juntou nós dois num dia na sala dele e falou, escuta, você tem o know-how de organizar feiras. E, Rodrigo, você tem a revista Reação e o universo da pessoa com deficiência. Você tem a ideia e a vontade de fazer a feira, só que eu não tinha condição de fazer a feira. Então, nós juntamos as forças, a CIPA e a revista Reação, e em 2002 nasceu a revista Reação. Nasceu a Reatec, perdão. Nasceu a feira. Né? Em 2002 nasceu a feira e em 5 anos ela já era a 3ª maior feira do mundo para pessoa com deficiência. Hoje a feira recebe 45 mil visitantes por edição, mais de 200 expositores. É a 3ª maior feira do mundo para pessoa com deficiência. Nossa, o pessoal fica esperando o ano inteiro para chegar a Reatec. Exatamente. Né? O mercado todo espera. Já deveria ter mais do que uma vez por ano. A gente costuma dizer o seguinte, se tivesse 10 Reatecs no ano, eu lotaria as 10. Lotaria, né? Com certeza, porque é realmente o ponto de encontro da pessoa com deficiência. A Reatec também tem essa essência, né? De ser um local onde a gente que não tem deficiência, que é diferente. Mas o que eu estou achando interessante, que meio que essa revista parece que é meio que uma feirona, né? Também. Porque aqui você vê tudo, e isso tudo, é legal que a gente vê lá. Tudo. Todos os produtos, serviços para pessoa com deficiência, de qualquer tipo de tratamento, você encontra tudo na revista. Então, e a revista ela é bimestral, né? Isso é importante dizer, ela não é mensal, ela sai a cada 2 meses, são 6 edições por ano, e a última edição do ano sempre é essa daí, vem em caráter de anuário, que eu já estou pedindo aqui para o Rodrigo, eu quero receber esse anuário, vai receber sim, vai receber, que é um resumão, né? Um resumão do ano, né? Ela sai todo mês de dezembro, né? Então agora o próximo, saiu agora em outubro, a revista Reação, em dezembro saiu o anuário. E com relação às pautas, porque aqui, eu estava vendo aqui nessa, você chama de handgrinos, né?
É um grupo que foi para Santiago de Compostela fazer o caminho. Que foi para Santiago. Você tem umas pautas aqui muito interessantes. Como é que é a escolha dessas pautas? Olha, a gente até ontem teve reunião de pauta. É até uma briga, porque tem tanta pauta, tanta coisa legal, tanta coisa interessante que acontece, a gente acaba sabendo porque hoje está no meio, as pessoas nos procuram, tem as redes sociais que também chegam para a gente, os nossos jornalistas, os assessores sempre acham as pautas aí e acabam trazendo. Então é sempre uma briga na reunião de pauta, porque tem pauta, cada edição tem pauta para fazer umas 10 edições, e você tem que ficar selecionando para trazer. Mas são assuntos muito interessantes. A pessoa com deficiência, no decorrer desses 15 anos, a gente pôde sentir essa evolução, né? Sim. Nossa, mãe, a pessoa com deficiência hoje é um outro universo, é um outro mundo, vive um outro momento, né? Está longe de ser perfeito, está longe de ser o ideal, mas é um outro momento. Dá para melhorar bastante, mas se a gente não pode negar o que já melhorou. Sim, né? Então acho que a gente não pode simplesmente fechar os olhos. Não é aquela coisa do coitadinho. De jeito nenhum. A gente aprende demais com eles. De jeito nenhum. Então acho que muitas coisas favoreceram, a legislação brasileira está sendo mais cumprida, você tem a empregabilidade, hoje a pessoa com deficiência trabalha, ela é um cidadão ativo, né? Participante da economia. Eu costumo sempre dizer o seguinte, a pessoa com deficiência ela é muito mais consumidor do que nós que não temos deficiência. Ela come, bebe, dorme, se veste, namora, vai para o shopping, vai no cinema, tudo como a gente faz. Sim. E além do que a gente faz, que eles também fazem, eles ainda usam os equipamentos, cadeira de roda, muleta, bengala, lupa eletrônica. Internet, então, dominam. Internet dominam, né? E eles usam tratamentos que a gente não usa, usam equipamentos que a gente não usa, fazem fisioterapia que a gente não faz. Então, no final do decorrer do ano, a pessoa com deficiência é muito mais consumidora que nós. Só que a sociedade tem que enxergar a pessoa com deficiência assim, como um consumidor ativo, como um cidadão ativo. Sim. Rodrigo, não perca, já voltamos já com mais Rodrigo, com mais reação para vocês. Olá, gente. Estamos aqui hoje trazendo para vocês o Rodrigo, que é da revista Reação, tá? Uma revista do mundo da pessoa com deficiência que fala para a pessoa com deficiência de uma forma muito especial. E também ele está inventando mais uma moda, né, Rodrigo? Já inventei há 3 anos. Já inventou. Abridef. Ele é o presidente hoje da Abridef. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre a Abridef, o que é. Tá. A Abridef é a Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos para Pessoa com Deficiência, produtos e serviços para pessoa com deficiência. A Abridef é a associação patronal desse setor. Tá? Então existem as associações beneficentes, as associações que fazem um trabalho... É a única patronal. Patronal, ele é patronal. Tá? Então ela reúne as empresas que fabricam e vendem, comercializam, prestadores de serviço para pessoa com deficiência. Esse é um universo muito grande. A gente tem, por exemplo, para você entender, a associação é pequena ainda, ela tem 3 anos, mas a gente já tem uma influência política muito grande, um trabalho realizando um trabalho em Brasília muito forte, para mudar leis, para conseguir isenção de impostos na cadeia produtiva desse setor, para normatizar e, principalmente, normatizar e certificar os produtos e serviços para esse segmento. Porque hoje, nenhum produto para pessoa com deficiência é normatizado nem certificado. Qualquer um pode fabricar uma cadeira de roda no fundo da casa dele, por exemplo, e vender uma adaptação de carro. Esses produtos mexem diretamente com a saúde da pessoa com deficiência, com a saúde do ser humano. Então, você indicar, por exemplo, ou dar para uma pessoa ou comprar uma cadeira de roda errada, né, uma cadeira de roda que não serve para você ou que indicada de forma errada para a pessoa, para o usuário, você está prejudicando aquela pessoa ao invés de ajudar. Esse é um exemplo, isso em tudo, né? Uma adaptação de carro, para a pessoa dirigir, um aparelho auditivo, uma lupa eletrônica, uma bengala para o cego, qualquer coisa. Então, esses produtos todos fabricados no Brasil e os que vêm de fora para cá, têm que ser normatizados, têm que ser certificados. É isso que a Abridef, dentre muitas coisas, dentre outras coisas, a Abridef quer fazer. Porque, não sei se você sabe, no Brasil, esse segmento de pessoa com deficiência movimenta, a indústria e o serviço da pessoa com deficiência movimenta cerca de 4,5 bilhões de reais por ano. Não é considerável, não é um segmento da economia que não dê para se considerar. Sim. Né? Então, são praticamente de 7.500 a 9.000 CNPJs no Brasil, que lidam diretamente com um produto ou serviço, que presta algum tipo de serviço, ou fabrica algum tipo de produto, ou vende algum tipo de produto para a pessoa com deficiência. Então, é um universo muito grande para não ter uma normatização, para não se ter uma certificação. E é isso que a Abridef vai em busca, né, de organizar, profissionalizar e ter um código de ética nesse setor, uma profissionalização desse meio. E fomentar tudo isso, né, fomentar esse setor, organizar ele como um setor produtivo.
Então, vocês estão preparando aí um selo de qualidade para esse meio? No início era um selo de qualidade, né? Que a gente veio com a ideia do selo e tal. Hoje, mais do que um selo, é uma normatização, é certificação. Não importa se isso vai ser um selo amanhã, ou se esse selo vai ser o selo do Inmetro, que eu acho que é esse o caminho, não tem problema. Mas desde que os produtos sigam regras de normatização universais e sigam e tenham certificação do produto fabricado. Para que a pessoa, o consumidor, saiba que ele está comprando aquele produto para ele, porque é um produto que lida diretamente com a saúde do ser humano, né? Certo. Uma cadeira de roda não é só para ele andar, não é só para dar movimento, aquilo vai... Faz parte do corpo dele. Faz parte do corpo dele, uma prótese, uma órtese. Com certeza. Então, isso precisa ter certificação, isso precisa ser um produto de qualidade e chegar numa qualidade melhor, para dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa com deficiência. Tá certo. Bom, isso daí dá mais um programa. Mas então eu quero te falar uma coisa que eu achei muito lindo, que eu estava lendo lá, né, na sua revista. Você chama de heróis sem capas, sem escudos, sem superpoderes, nossos atletas paralímpicos. Como será a cobertura da Paralimpíada de 2016? Eu acho que os atletas paralímpicos foram os pais dessa reforma que teve na deficiência no Brasil, de como a sociedade enxergar a pessoa com deficiência. Os nossos atletas comuns, que vão para as Olimpíadas comuns, não trazem quase nenhuma medalha, né? E você pega os nossos atletas paralímpicos, você vê que eles trazem muitas medalhas, tal, é uma superação muito grande. É uma das principais equipes do mundo hoje, é a equipe brasileira. O Comitê Paralímpico Brasileiro está de parabéns, faz um trabalho fantástico, isso tem que ser evidenciado. E a gente vai fazer a cobertura, até porque vai ser no Brasil, né? Vai ser no Rio de Janeiro, então fica muito mais fácil para a gente fazer isso, né? Então a revista já vem falando de Paralimpíadas e a gente vai estar lá no Rio de Janeiro em 2016, vai estar cobrindo de perto, online, com tudo, o pessoal vai estar acompanhando o dia a dia das Paralimpíadas aí. Eu acho que a gente consegue chegar numa colocação entre quarto, quinto lugar, terceiro lugar, a gente se surpreende nós vamos conseguir o primeiro. A gente acaba, é isso que eu ia falar, a gente acaba se surpreendendo tanto com os atletas paralímpicos, né? E a preparação deles hoje está tendo uma coisa que nunca teve, eles estão tendo o respaldo do governo para isso, estão tendo o respaldo financeiro, de estrutura, tanto dos governos estaduais quanto do governo federal, para que eles se preparem para chegarem na Paralimpíada para trazer resultados melhores. Que bom que os nossos governos estão vendo isso também, né? Vamos aproveitar, porque é um super marketing para o nosso país. E acho que a sociedade hoje enxerga a pessoa com deficiência de uma forma diferente, também pelo espaço que a pessoa com deficiência conseguiu nas Paralimpíadas e esse espaço que a mídia abre para eles na época das Olimpíadas, né? Então, quando você vê muita pessoa com deficiência na televisão e participando de todos os programas, quando a gente traz um monte de medalha, aí todo mundo lembra que tem pessoa com deficiência no país, né? E uma coisa que é legal também, que hoje que eu acho que o espaço na mídia que a pessoa com deficiência conquistou, isso você tem um programa hoje aqui e existem outros, hoje você vê, por exemplo, não tem uma novela que não tenha um personagem com deficiência, né? Isso traz a deficiência para dentro da casa das pessoas no dia a dia, isso é muito importante também dá outro programa, eu falo demais. Mas então, uma outra coisa que me chamou a atenção, você sempre deixa um salmo no final do seu editorial. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, para os nossos telespectadores, nosso programa que vai aí para 40 cidades, que foi escolhido aí pela ACESP, né, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, e um grande abraço para todos o pessoal aí das TVs comunitárias. Por favor. Acho que assim, a pessoa com deficiência, a gente tem que parar, acho que a sociedade tem que parar de olhar para a pessoa com deficiência com aquele olhar de piedade, com um olhar diferente. Não, a pessoa com deficiência é uma pessoa, todos somos iguais perante Deus, né? Acho que a pessoa com deficiência, ela não é especial, ela não voa, né? Ela é uma pessoa comum como qualquer um de nós. O que falta para a pessoa com deficiência, ela tem direitos, ela tem deveres como qualquer um de nós. Acho que o que falta para a pessoa com deficiência é oportunidade. Eu também acho. É a sociedade encarar a pessoa com deficiência como igual. E a pessoa com deficiência também se encarar como igual. Porque muitas pessoas com deficiência acham que elas têm mais direitos do que deveres, e não é verdade, né? Então, acho que todos nós temos iguais direitos, deveres e oportunidades. E é isso que a gente precisa dar também para a pessoa com deficiência, oportunidade. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa. Um grande abraço a todos vocês.